Sem dúvidas, um capítulo de revoltas e satisfações, por conta do que, Haru-senpai? O lado ruim, o autor de Boku no Hero Academia herdou o lado ruim do autor de Naruto. Não sabe desenrolar a personagem feminina. O próprio Horikoshi disse que é um grande fã do Masashi Kishimoto Sensei. Então você entendeu a referência do que eu quis dizer. O lado bom é que o capítulo de número 333, por mais que tenha feito o fim e a morte da Star Stripe, fez a possibilidade que eu havia abordado com vocês. E qual é essa possibilidade, Haru? Que o All For On não vai conseguir usar New World. E o que eu quero dizer com isso? Você vai entender vendo o vídeo até o final, dando like e comentando o que você achou desse capítulo. Por conta de que eu quero que vocês pensem comigo. Praticamente, uma das possibilidades, caso a Star perdesse realmente a New Order, é que praticamente ela iria por uma ordem na sua individualidade antes de perder. E a ordem que ela fez foi uma ordem que praticamente fez com que ela fosse para os vestígios do All For On quando ele roubou a individualidade. Então, se você for perceber, a Star agora está dentro dos vestígios como um usuário do One For All e agora do All For On. Então podemos dizer que caso algo aconteça com o One For All, pode ser que praticamente ela seja uma grande aliada do menino Midoriya no futuro, nas próximas batalhas. Então se prepara, aguenta coração, porque eu acredito que por mais que tenha sido o fim da Star, a gente verá muito do seu espírito através da ordem que ela colocou na individualidade dela, e já penso que possivelmente o Horikoshi tirou ela de campo para fazer com que o Midoriya herde essa individualidade. Ele já deu, digamos, uma indireta que praticamente se o Midoriya encontrasse com a Star, praticamente ele poderia ser o sucessor da New Order. Então, eu acredito que quando ocorrer a batalha, se o Midoriya derrotar o Shiga One, praticamente ele pode conseguir todas essas individualidades do All For On, e assim acontece que ele vai ter a New Order também. Então escuta o que eu tô falando, porque isso ainda vai acontecer. De alguma maneira, o Horikoshi vai fazer com que o Midoriya consiga ter o poder de roubar individualidades para que ele possa administrar e cause uma paz no mundo quando derrotar o Shiga One. Então já escute, porque isso vai acontecer. Mas, até lá, vamos falar desse capítulo e o que teve de relevante e o que eu achei que eu gostei. Então, bora continuar falando de Boku no Hero Academia através dos spoilers, onde vamos ler o sumário e falar um pouco da minha visão geral sobre esse capítulo mais recente, que deveria ficar conhecido como o fim de Star, como o futuro para a grande batalha de Midoriya contra Shiga One através da New World. Começando a leitura tradicional do sumário, onde a gente vai dar a visão geral do capítulo e eu falo minhas impressões, vamos ao título. Capítulo de número 333, Assombração. O capítulo começa com Shigaraki All For On dizendo que não queria de jeito nenhum que a New World se encontrasse com One For All. Além disso, o plano original dele era primeiro roubar o One For All para depois ir atrás da New World. Porém, a imprudência da Star ameaçou tornar esse cenário realidade e o forçou a agir mesmo com o corpo estando em estado incompleto. Interessante porque então o nosso querido All For On sabia que seria um perigo iminente se o Midoriya se encontrasse com a Star. Isso é de suma importância de ser enfatizado. Shigaraki está com a mão em seu rosto e diz que a vitória é dele. Ele roubou a New World. Nos últimos segundos, Star ainda tenta criar uma regra. Kathleen Beatty não será desintegrada, mas ela falha porque extrapola os limites de quanto é possível fortalecer o próprio corpo. Algo que o capítulo passado, os capítulos anteriores já haviam abordado, que ela sempre falhou em tentar criar algo que extrapolasse os limites do corpo dela usando a New World. É interessante porque foi bem desenvolvido isso. All For On disse que ela podia ter protegido o corpo ou a individualidade, já que não poderia criar uma regra que abrangesse os dois, e acabou escolhendo o próprio corpo. Foi a escolha errada e no final ela acabou perdendo ambos. Ele disse que agora ele finalmente poderá criar um mundo fantástico dos quadrinhos que ele lia com seu irmão. Então, ele parte para usar a individualidade New Order. A atmosfera vai e nisso se parou. Por conta do quê? Antes dele acabar a frase, ele se vê no mundo dos vestígios, cara a cara com Star and Stripe. Logo em seguida, o corpo de Shigaraki se contorce e explode. É interessante, por conta de que aqui é o corpo do Shigaraki, podemos dizer, nos vestígios, ou o corpo dele, digamos que na realidade fora dos vestígios. Isso que é uma grande dúvida e curiosidade que a gente vai ter que esperar o capítulo lançar, mas eu acredito que é referente à questão dos vestígios, que o Shigaraki não conseguiu se manter ali dentro. E você vai entender o motivo agora. Star percebeu que explodir o jato de seu companheiro não seria suficiente para matar o vilão, então ela criou uma regra diretamente na sua individualidade, algo que a gente havia falado nos vídeos anteriores, que isso poderia acontecer. Quem me segue até nas outras redes vizinhas sabe que eu havia falado bastante disso, do que poderia acontecer quando o Shigaraki encostou na nossa querida Star and Stripe, e tinha essa possibilidade, ela iria impor uma ordem dentro da sua própria quirk, e aconteceu. Então me segue nas outras redes, que você sempre vai saber conteúdo a mais, além dos vídeos aqui. Link na descrição.
a New Order vai entrar em conflito com outras individualidades. Vemos então uma página mostrando uma versão monstruosa da Star lutando contra múltiplas silhuetas dentro dos vestígios do All For One. É interessante, por conta de que se a New Order vai entrar em conflito com outras individualidades, é praticamente a mesma coisa que o All For One não vai conseguir controlar e manejar ambas. É interessante, isso deve ser enfatizado. Não é um bloqueio como eu havia enfatizado que poderia ser, mas é algo próximo disso. Então foi interessante. O Horikoshi não quis nerfar de tal modo All For One, mas ele fez algo que pode ser um problema futuramente. Ele disse que não deixou a individualidade ser roubada para se proteger. Ou melhor dizendo, ela disse que não deixou a individualidade ser roubada para se proteger, mas sim para acabar com o All For One por dentro. Seria ótimo se a regra que tentou usar em seu corpo tivesse funcionado, mas entre acabar com uma ameaça global e sair viva dessa luta, a resposta não poderia ser mais óbvia. Ela agradece aos seus companheiros por tudo que fizeram por ela até hoje. All For One não consegue contornar a situação, porque só o que ele pode fazer é roubar e entregar quirks. Não tem como simplesmente deletá-las. Ele até cogita dar para os pilotos, mas eles atiram nele com laser. Eles percebem que ele está menos resistente e dizem que a Star continua lutando até agora, que eles não podem deixar o seu sacrifício ter sido em vão. All For One até pensa em fazer algo para escapar dos lasers, mas a Star interior acabou de destruir a individualidade de refletir. Ela destruiu uma individualidade, gente. E enquanto a verdadeira Star está quase virando pó por completo, ela agradece ao Oromaito. Foi ele quem a salvou e a apresentou a esse sonho maravilhoso. E agora ela está retribuindo o favor. Shiga-wan está desesperado, dizendo que precisa achar uma saída o mais rápido possível. Ele chama a Star de assombração do Oromaito. E os lasers continuam atirando enquanto o Nomu voa a certa distância. Fim do capítulo, criando expectativa para o próximo. Sem dúvidas, foi um capítulo sensacional. É um capítulo que eu posso dizer perfeito. Porém, tem certas falhas e problemas nesse capítulo que a gente vai abordar agora. A questão número 1 é desperdício de personagem feminina, algo que o Horikoshi tá pisando na bola desde o início de My Hero Academia. Boku no Hero Academia não é uma obra que tem igualdade, impacto, presença. O que eu quero dizer com isso? A gente não vê um personagem com presença de Bakugou, impacto de Todoroki. O autor não faz isso. Ele faz personagens que vão ter um destaque, mas que futuramente vão ter um desfecho triste, um desfecho muito rápido. Podemos dizer que a nossa querida Mirko foi uma personagem boa, mas que não teve tanto destaque assim como o Hawks. Podemos dizer que a nossa querida Star, maior exemplo, durou quantos capítulos? 5. Foi uma personagem que quando eu vi ali os spoilers rodando sem ler o contexto, eu achei, caraca, ela só serviu para que o nosso querido All For One roubasse a individualidade e ficasse mais poderoso? É um desperdício de plot, Horikoshi. E daí acontece que depois foi mostrado aqui pelo contexto com todos os spoilers, o que ela fez. É uma probabilidade que eu havia falado realmente, que poderia acontecer. Ela seria provavelmente não morta, mas perderia sua individualidade, mas ela ia criar algo dentro da New Order que iria fazer com que o Shigaraki fosse meio que nerfado. E de certa maneira isso aconteceu. A gente vê que o Shigaraki está fora da zona dos vestígios, então pode ser que ele não consiga mais controlar as individualidades portadoras do All For One. É interessante ser frisado isso. Mas a grande questão é que ela ainda não foi desintegrada por completo. Então podemos dizer que a Star interior só vai durar até o corpo da Star física durar? Ou a Star interior vai durar para sempre dentro dos vestígios do All For One? É interessante, porque a gente pode dizer que, como ela foi pro All For One, o All For One tem a mesma referência, a mesma, digamos que, ideologia, crença com o One For All, de ter o herói dentro dos vestígios. E acontece que por ser muito similar ao One For All, não seria um absurdo a Star ficar dentro do All For One, até mais se o autor quiser fazer com que a New Order vá depois para o Midoriya. Ela poderia treinar e ser mentora do Midoriya dentro dos vestígios do One For All futuramente depois, para que ele aprendesse a utilizar a New Order. Então é interessante isso, rapaziada, por conta de que eu não acho que a Star agora vai ser desperdiçada. A primeira impressão realmente era que dava um desperdício de potencial, mas se o autor souber administrar o conceito das individualidades que ele já nos apresentou, a Star ainda vai sobreviver dentro do quesito do conceito de individualidade, dentro dos vestígios, e depois vai para o Midoriya, porque, vamos ser honestos, praticamente o autor vai fazer com que o Midoriya consiga ter a individualidade All For One, para que depois ele possa administrar. É uma individualidade muito perigosa, e assim ele vai ter mais individualidades para se tornar o futuro grande herói, e assim, possivelmente, se o Horikoshi quiser dar uma nerfada no Midoriya, que ele não pode utilizá-las por muito tempo, não tem problema, mas ele ainda vai conseguir ter a New Order. Eu acho que isso pode acontecer. Pode ser que eu esteja meio piradinho, meio doidinho, pode ser.
mas eu acho que seria interessante. Se o Midori ainda não conseguir a New World, não conseguir o All From, tudo bem, mas ele vai ter uma aliada, porque ele vai entrar ainda nos vestígios do All From, até mesmo para tentar ter um contato mais direto caso o Shigaraki volte para os vestígios. E com isso, a Star pode estar lá e vai ser uma grande aliada. Ela vai meio que conter o uso da individualidade e vai destruindo, o que vai fazer com que o All From não consiga mais ser o mesmo. Então é interessante, porque a partir do próximo capítulo, a gente já vai ver que a Star vai fazer um desgaste tão grande que o All From vai perder algumas individualidades, como possivelmente, por mais que ela seja contida, eu acredito que quando tiver um contato do Midoriya dentro da zona dos vestígios, pode ser que ela seja liberada novamente, e pode ser que nesse momento a gente veja algo surpreendente, que o autor nos surpreenda, onde a Star vai para os vestígios do One For All, junto da New World, o que vai fazer com que o All From perca essa individualidade, e o Midoriya ganhe essa individualidade, causando um grande impacto para o futuro da batalha. Então, eu acho que isso pode acontecer, já são, digamos que umas futuras possibilidades para uma premissa inicial da grande batalha entre os detetores do One For All e do All For One, mas que a possibilidade é muito grande de acontecer. Então, eu acho que a partir disso que foi ocorrido, eu acho que um futuro é muito próspero ainda para a individualidade New World e a relação com Midori e Zuko. O autor já mostrou que ele queria fazer uma relação próxima do One For All com a Star. O próprio All For One quis impedir isso, por isso que ele teve que tomar rédea da questão. Então, eu acredito que o Midori ainda vai portar New World. Escuta o que eu tô falando. Mas a gente vai ter que esperar o próximo capítulo para realmente saber o que vai continuar acontecendo. Mas uma coisa é certa, quando o próximo capítulo lançar, a gente vai vir aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Boku no Hero Academia. Mata na